Aleluia, que alegria que a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. A pastora Marli lembrou que se você se lembrar na hora do almoço, que você está se alimentando fisicamente, de orar por nós, porque às vezes a gente traz uma palavra e Deus usa como alimento para você, eu agradeço todos que adotarem esse hábito, esse costume, é um bom costume, pode fazer que nós recebemos de bom grado. Amém, queridos? Hoje nós vamos dar sequência naquilo que nós temos buscado trazer para os irmãos, o crescimento espiritual através da palavra de Deus. E o título que nós escolhemos para a mensagem hoje foi Crescendo como Cedro do Líbano. E eu queria ler o versículo de Salmos 92, versos de 12 a 15, que foi o que nos inspirou a trazer essa palavra para os irmãos. Olha que coisa linda que o salmista diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Eu queria orar para que o Espírito Santo abrisse a minha mente, a sua mente, o nosso coração, para digerir esse alimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que ficou para nos alimentar. E confesso, Senhor, que hoje eu tenho muita fome, muita sede, e eu quero que o Senhor me sacie também a tua igreja, os meus irmãos aqui, aqueles irmãos que estão também nos assistindo pelo culto online. Ó Deus, alimenta cada um de nós, para que nós possamos sair daqui edificados, para que nós possamos sair daqui com um propósito, Senhor, segundo a tua vontade. Esta é a minha oração e a minha gratidão em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse versículo, ele começa dizendo que o justo florescerá. E aí ele escolhe duas árvores para comparar. Como a palmeira, ele vai florescer, e como o cedro do Líbano, ele vai crescer. Olha que palavra linda Deus falando, o justo vai acontecer isso. Então a gente entende que não é qualquer pessoa, não são qualquer um que vai olhar e vai dizer, olha, tem uma promessa aqui. Ok, tem uma promessa mesmo. Você vai crescer, você vai florescer. Mas você é um justo? Aí a pergunta fica um pouco no ar. Quem daqui se sente justo? Irmãos, nem eu tenho coragem de levantar a mão se alguém acha que o pastor é alguma coisa a mais. Não é. Mas às vezes as pessoas têm aquela convicção, mas pelo menos o pastor. Não, eu também não sou justo pelos meus méritos. Mas a Bíblia nos chama de justos todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Todo aquele que parou de tentar conseguir o favor divino através dos seus méritos, dos seus propósitos, do seu guardar disso ou daquilo. Quando nós chegamos à conclusão de que nós não somos mais suficientes para fazer para Deus alguma coisa digna, porque nós olhamos para o nosso passado, olhamos para trás e nós vemos que nós fizemos muita coisa ruim. E aí a Bíblia diz, mas o justo vai ser abençoado. Aí alguém diz, então eu não tenho chance. Mas eu venho aqui nesse culto para dizer para você, é para você que está me ouvindo, seja aqui no presencial, ou seja você aí que está me ouvindo na sua casa nesse momento, a palavra de Deus nesse momento diz, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor de sua vida, a Bíblia te chama de justo. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele antes de nos ver, Ele vê o Senhor Jesus e a gente por trás dele. Então, quando Deus tem que fazer alguma coisa para mim, Ele não vai pelo meu mérito, Ele vai pelo amor que Jesus tem por mim e pelo que eu recebi Jesus como Senhor na minha vida. E pela maneira como eu procuro buscar cada dia entender um pouco mais e melhorar um pouco mais dentro dos princípios
da palavra de Deus. Então, irmãos, a comparação com palmeira, olha que interessante, palmeira e cedro do Líbano. Tem alguns aqui que estão vibrando, eu sabia. Verdinho, palmeiras. Ninguém falou amém, glória a Deus. Ninguém falou amém, né? Mas só para você lembrar, né? É uma árvore simbólica. É uma árvore, irmão, que ela cresce muito. Ela cresce muito, ela fica frondosa. É uma árvore que, quando ela é encontrada em algumas regiões desérticas, onde naqueles tempos bíblicos ela era muito típica, quando alguém olhava de longe uma palmeira com cerca de 30, 40 metros de altura, as pessoas diziam, ali tem água. Nós estamos em deserto, mas olha só, a distância, ali tem palmeiras, ali tem água, ali vai ter uma sombra também, porque ela vai florir, ela vai criar folhas largas, e debaixo dessas folhas as pessoas encontravam abrigo. Então, de repente, Deus fala, olha, o justo, aquele que eu justifico através do meu Filho Jesus, aquele que valoriza tanto a Jesus, que se entrega a Ele, que confia nele, que quando tem alguma coisa para fazer, não faz antes de consultar a Ele. Você tem esse hábito, irmão? Antes de fazer alguma coisa, fala, Senhor Jesus, será que está certo isso? Será que se eu fizer o Senhor vai ser glorificado? Irmãos, se você tem esse hábito, Deus está dizendo para você, você vai florescer como uma palmeira. Você vai crescer como um cedro do Líbano. Por que o cedro do Líbano? Irmãos, o cedro do Líbano tem uma característica. Nos 3 primeiros anos, você olha para aquela mudinha que foi plantada, nos 3 primeiros anos, o máximo que ela consegue sair para cima do solo é de 3 a 4 centímetros. Mas, se você olhar para baixo do solo, a raiz dela tem cerca de 1,5 metro. Cedro. Ele não está preocupado em aparecer, ele está preocupado em firmar as raízes. Porque ele sabe que o projeto de Deus na vida de um cedro é crescer. E para crescer muito, precisa ter raízes fortes. E quando o cedro encontra uma rocha, ali não é obstáculo para ele estagnar e morrer. Ali é um lugar para ele agarrar suas raízes naquela rocha, e agora ele fica ainda mais firme na hora que ele tiver cerca de 30 a 40 metros de altura, e estender assim aqueles ramos, aqueles galhos, num tronco que chega a atingir cerca de 2 metros de diâmetro. Então, o cedro do Líbano, irmãos, Deus olha e diz, você vai ser igual. O justo vai ser igual. O justo vai servir para glorificar a Deus. Eu quero lembrar você aqui que o Salmo 92, verso 7, ele fala uma coisa a respeito de um outro tipo de pessoa, que não é o justo, é o ímpio. Porque nesse mundo nós temos o justo e nós temos o ímpio. Mas sobre o ímpio, olha o que a Bíblia fala. Embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, serão destruídos para sempre. Muitas vezes você olha e fala, não, mas não é só o crente que cresce, não é só o cristão que cresce, não é só o justo que cresce. Eu vejo muitos ímpios também crescendo. Olha o fulano como está prosperando. Ele não tinha nada. Eu conhecia ele alguns anos atrás. Ele era um pé rapado. Como costumam dizer, uma mão na frente e outra atrás. E olha só o que ele tem hoje, olha só o que ele é hoje, olha só o que falam dele hoje. Ok, mas a Bíblia diz, se não for uma pessoa temente a Deus, a Bíblia diz que ele é um ímpio. E o ímpio pode até crescer, mas não vai permanecer por muito tempo. E o versículo diz aqui que aquele que é o justo segundo o Senhor, ele floresce, ele cresce, ele permanece, e mesmo na velhice, ele produz frutos. Irmãos, Deus quer que aquilo que Ele investir na minha vida e na sua vida não sirva só para um pequeno espaço de tempo, não sirva só para uns meses, uns anos, o começo da vida. Não, aquilo que você investe no começo da sua vida, você vai usar até o final da sua vida. No final da sua vida, você vai continuar florescendo, você vai continuar frutificando devido às proporções, mas essa é a promessa do Senhor. Glória a Deus. Mas eu disse para você quem é o justo. O justo é aquele que aceitou a Jesus, nova criatura é, nasceu de novo. Interessante que na vida espiritual do ser humano tem 2 etapas. Tem aquela primeira etapa que você nasce e cresce.
E tem aquela etapa que no meio desse caminho você se encontra com Jesus, e ali você toma uma decisão, você entrega a sua vida, e a Bíblia diz que você nasceu de novo. Então, eu gosto de sempre falar para os irmãos, olha, o dia que você nascer de novo, você vai sentir vontade de fazer o que Jesus fez e mandou fazer, passar pelas águas do batismo, e naquele dia você marca como o registro do teu nascimento. Naquele dia você registra, olha, nasci de novo. Então tem o seu aniversário biológico, que todo mundo comemora, mas muitas vezes você se esquece que o aniversário espiritual talvez seja mais importante do que o aniversário biológico, porque é o dia em que você nasceu como um justo para Deus. Então, esse é o justo. Agora, o ímpio é aquele que, lá no verso 9, que vai projetar, diz: os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Os ímpios são aqueles que são inimigos do projeto de Deus. São aqueles que quando tem que fazer alguma coisa, faz, mas para levar vantagem pessoal, para ganhar dinheiro, para prejudicar às vezes para ele ser favorecido. Esse é o ímpio. Agora o justo é aquele que eu já te disse, tem Jesus no coração. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, diz que os descrentes, ou seja, sem respeito e amor a Deus, sem compaixão, que desprezam Deus e a religião verdadeira, esse é o ímpio. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, o ímpio não liga para a necessidade dos outros, o ímpio se deixa corromper pela facilidade das coisas que esse mundo oferece, que muitas vezes, se você for agir pela verdade, o caminho fica mais difícil. Se você for usar a mentira, parece que fica mais fácil, mais simples. Aí você olha para a vida daquele que está na verdade, parece que ele não progride tanto. E aí você olha para aquele que é o ímpio, parece que ele prospera tanto. Mas a Bíblia diz, pode crescer, mas não vai permanecer. Você pode pensar que está crescendo pouco, mas você está muitas vezes enfincando raízes espirituais para você e para a tua família. Eu profetizo que vai chegar um dia que seus filhos e seus netos vão se lembrar do vovô e da vovó, que eram pessoas firmes, que por causa de decisões de firmeza com Deus, momentos da vida deles, eles foram atacados pelo diabo, mas o diabo não destruiu o lar, não destruiu a família, não enganou, não colocou no caminho do vício, não trouxe maldição para dentro de casa, de enfermidade e de doença. Por quê? A raiz estava firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, o salmista descreve uma promessa que os ímpios não vão prevalecer, mas os justos que forem plantados na sua casa vão florescer como a palmeira e vão crescer como o cedro do Líbano. Olha que interessante, tem um texto lá de João capítulo 12, que fala a respeito da utilidade da palmeira. No dia que Jesus estava entrando em Jerusalém, você sabe que, assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, na semana em que ele foi morto, crucificado, ressuscitou, naquele domingo anterior, chamado Domingo de Ramos, quando ele entrou, fizeram festa. E as pessoas iam lá, cortavam aqueles ramos de palmeiras e colocavam no caminho, e Jesus, num jumentinho, passava por cima daquilo, profetizando: eles estão louvando e adorando a mim, que sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, naquele momento era só um homem montado num ridículo jumentinho. Naquele momento era só alguém admirado por alguns, mas a autoridade religiosa que estava observando aquilo não estava gostando, tanto é que fizeram o que fizeram. Mas, irmãos, os ramos de palmeiras serviram para o nosso Senhor Jesus ser glorificado. Agora eu quero que você tome isso para o seu lado aqui na comparação. Se a Bíblia diz que nós vamos ser como palmeiras, o que você entende? Que a minha vida, a sua vida, vai ser usada para Deus ser glorificado. Cresce bastante, irmão, como palmeira. Deus vai te abençoar, você vai florescer muito como palmeira. Porque através desse seu crescimento, desse seu florescimento, Deus vai ser glorificado. Fala para o irmão, que Deus te der não vai ser só para você.
vai abençoar multidões. Vai abençoar multidões. Amém, irmãos? Então é essa a palavra, crescer como palmeira com um propósito, glorificar a Deus através da sua vida, sendo estendida no altar do Senhor, para que o Senhor Jesus apareça. Mesmo que você seque depois, que aqueles ramos que colocam no chão, né? Depois de um certo tempo eles secam com o sol, mas não tem importância, eles serviram para um propósito. O Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia. Então, amados, essa questão do cedro do Líbano é interessante porque é uma árvore citada na Bíblia cerca de 75 vezes, porque era uma árvore nativa daquele lugar, uma árvore que era bem conhecida, bem respeitada. Afinal, uma árvore de 40 metros de altura, com um tronco que atinge 2 metros, irmãos, não é qualquer árvorezinha, né? Todo mundo que olhava para o cedro do Líbano, né, tinha que olhar para cima, tinha que ficar impressionado com a grossura daquele tronco e tinha que ver a quantidade de galhos que aquilo estendia e a quantidade de sombra e de frutos que produzia. Então, irmãos, a Bíblia fala que você vai ser assim. Você vai ser muito grande, muita gente vai estar debaixo da sua sombra. Às vezes você pode pensar, mas eu sou tão pequeno financeiramente, eu sou tão pequeno culturalmente, quem sou eu? Você é um filho amado do Senhor, você é um cedro do Líbano, você é uma palmeira grandiosa que vai ser usado por Deus, amém? Recebe essa palavra, coloca isso no seu coração, já começa a sonhar com isso, já começa a desejar isso, irmão, já começa a falar, se Deus falou que eu sou assim, eu vou ser assim. Porque às vezes a gente declara que alguém é, mas ele não acredita que é, ele diz, não, é bondade sua, não sou nada disso. Ok, pode ser uma modéstia, mas pode ser também um engano que tem nesse coração, que ele realmente não acredita que ele é. Mas olha para cá, a Bíblia está dizendo que o justo florescerá como palmeira. A Bíblia está dizendo que o justo vai crescer como o cedro do Líbano. Não diga ao contrário do que Deus disse a seu respeito. Eu estou dizendo você porque o justo é eu e você que aceitamos Jesus. Não é quando você consegue fazer coisas maravilhosas que as pessoas chegam, te elogiam, dão um tapinho nas costas. Oh, que sujeito justo, que sujeito... Não. Mérito próprio não está em questão. Irmãos, nos primeiros 3 anos do cedro, ele não está preocupado na aparência, ele cresce 3 centímetros, 4 centímetros. Ele está firmando raiz. Depois é que ele cresce. Irmão, não importa se até agora você só está criando raiz. Não importa se até agora você só está lendo a Bíblia, adquirindo conhecimento, está passando pela pandemia, adquirindo fortalecimento na fé. Irmãos, que vento que tem sido essa pandemia no mundo. Para que serve um vento? Na vida de uma árvore. Para ela se fortalecer e estender as raízes para o chão. Porque se ela tiver raiz fraca, o vento derruba ela. Irmãos, para que vai servir esses dias de pandemia, mais de um ano que nós estamos vivendo? Eu declaro em nome de Jesus, nós vamos ser uma igreja muito forte. Em nome de Jesus, vai voltar aqueles dias que nós tínhamos encontros com Deus. Aleluia! Vai voltar aqueles dias que nós reuníamos lá no recanto, o sítio da igreja, e fazíamos aqueles almoços com 300, 400 pessoas. Vai voltar esse dia em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre isso, começa a sonhar sobre isso, começa a dizer, eu vou ser útil nesse empreendimento do crescimento do reino de Deus. Vai voltar aqueles dias que nós vamos ter as várias casas nessa cidade, em cada casa meia dúzia, 10 pessoas, um orando pelo outro. Eu estou com vontade, doido. Estou com vontade de convidar alguns irmãos aí em alguns bairros e começar a orar com você e os seus vizinhos. Primeiro eu vou pedir para você chamar os seus vizinhos crentes. Nós vamos nos fortalecer. Depois nós vamos começar a convidar os não crentes também. Começa a orar nesse sentido. De repente eu vou ligar para você. Irmão, posso tal noite orar na sua casa com mais alguns irmãos? Já começa a se preparar, irmão. O que eu vou fazer lá? Não é uma visitinha de cortesia. Nós vamos orar, nos fortalecer. Nós vamos buscar a presença de Deus ali. Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia! Os irmãos estão comigo? Amém, Jesus. Olha que frase bonita que vai aparecer. O crescimento que Deus tem para nós
é um crescimento duradouro. Olha para o irmão do seu lado e leia essa frase para ele. O crescimento que Deus tem para você, aponta para ele, é um crescimento duradouro. Aleluia. Irmãos, você não é capim, grama rasteira, só para tratar de alguns animais. A Bíblia te chama de palmeira, árvore grande, cedro do Líbano, árvore grande, aleluia. Outra frase, a preocupação do cristão não deve estar no crescimento em si, mas no lançar raízes. O foco está nas raízes e não nas evidências. Onde está o foco? Do crescimento do cristão. O quanto ele tem de palavra de Deus no seu coração. O quanto ele tem de assimilar essa palavra que ele lê no coração. O quanto ele está disposto a colocar em prática a palavra que ele lê, que ele assimila, e agora vamos praticar. Porque, irmãos, Deus é prático. Deus não é teórico. A teoria é só para nos informar, nos convencer. A teoria é só para nos instruir, para que a gente possa desejar. Eu quero ser assim, do jeito que a Bíblia fala. Amém? Mas a coisa mais linda é quando eu falei, agora eu vou pôr em prática. Eu quero dizer para você, irmão, lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse assim que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora aqui Jesus já usa uma outra figura. Nós vimos que o salmista, lá no Salmo 92, usa a figura da palmeira, árvore grande, frondosa, folhas verdes, e do cedro. Jesus agora diz, eu sou a videira. O que é videira? O que é videira, irmão? É pé de uva, glória a Deus. É a parreira. Videira é aquela árvore que ela não é grande, ela não fica grande, mas ela se alastra. A videira, se você for amarrando ali, né? Que tem algum viticultor aqui? Pode dar uma aula para nós? Outra hora, né? A videira, irmãos, ela produz cachos de uvas. Ela produz um fruto que tem muitas uvas reunidas. E Jesus disse, eu sou essa videira, essa parreira. Se você está ligado em mim, aquilo que eu forneço de alimento para você, vai transformar você num cacho de uva, que vai muita gente saborear, vai alimentar muita gente. E quando a uva se transforma em vinho, então, alguém dá glória a Deus? Amém. Eu não disse para os irmãos encher a cara, não, só estou dizendo que o vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria. Quando a uva se transforma em vinho, a Bíblia diz que o vinho é símbolo de alegria. Ou seja, quando a nossa vida abençoa as pessoas, todo mundo fica alegre ao nosso redor. Aleluia! Glória a Deus! Então pega essa palavra para você. Mas bem rapidamente eu quero desenvolver aqui 3 coisas que são necessárias se você quiser crescer como o cedro do Líbano. A primeira coisa é, para você poder lançar raízes profundas, o ponto 1 é leitura da palavra. É preciso ler a Bíblia. Lá em Romanos capítulo 10, irmãos, diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos ler aqui. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem quando você lê a palavra de Deus falando a respeito do que Jesus Cristo fez, já está pronto, é só uma questão de tomar posse. A leitura da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, quando fala a respeito de uma obra pronta, acabada, consumada por Jesus, quando você lê, você fala assim, Jesus já fez, agora eu só preciso tomar posse. Amém? Quando você olha para o Velho Testamento, irmão, você vê lá uma porção de leis, você olha para aquilo e você fala, meu Deus, eu não consigo. E Deus fala, mas eu nem quero que você cumpra. Porque se alguém agora tentar nos dias de hoje cumprir as leis de Deus, esse alguém está dizendo simplesmente que Jesus não é nada. Ele que é o cara. Eu vou guardar os 10 mandamentos. Vocês vão ver. Irmãos, não faça isso, você está desprezando a obra de Jesus. Porque 1.200 anos de lei, o homem não conseguiu obedecer todas as leis. Sempre alguma ficava para trás. E aí a palavra de Deus diz, se não obedece tudo, quebrou uma, quebrou tudo. Aí vem Jesus e cumpre.
Vem Jesus e obedece. E agora Jesus falou assim, aquele que se ligar em mim, eu sou a videira. Aquele que se ligar em mim vai dar fruto. Porque eu fiz aquilo que o Pai, por 1.200 anos, estava esperando que alguém fizesse. Mas Deus sabia que ninguém faria, porque essa obra era do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, mas levou os nossos pecados. Aleluia. Esse é Jesus. Então, no momento que Jesus veio, irmãos, a palavra de Deus, quando você lê, quando você inspira, você fala, meu Deus, está tudo pronto, eu só não posso me desconectar da videira, eu só preciso ficar mais ligado ainda na videira, porque a videira, Jesus diz que Ele é, e se eu estou nele, eu vou dar muito fruto, e esses frutos não vão se perder. Aleluia. Agora, irmãos, uma outra coisa, no que nós precisamos colocar no nosso pensamento. Quando você lê a Bíblia, você coloca o teu pensamento naquilo que você leu, amém? Do mesmo jeito que você lê um jornal, você lê aí umas notícias, né? E ultimamente, irmãos, está difícil você ler Facebook, você lê Instagram, você lê WhatsApp, está difícil, porque vem tanta coisa que vem para te abaixar, né? Mas quando você lê a palavra de Deus, você não vai encontrar um versículo que te põe para baixo, é tudo te levantando. É tudo dizendo, olha, você é porque Jesus é. Se você está em Jesus, você também é. Aleluia. Você pode dizer isso para o irmão, você é porque Jesus é. Se você está em Jesus, você também é. Aleluia. Guarda essa frase. Você é porque Jesus é. Se você está em Jesus, você também é. Aleluia. Aí Colossenses 3:1 diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo. Alguém diz amém? Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Aleluia. Olha o Salmo 119, verso 5. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você está acendendo uma lâmpada. Aleluia. Muitas vezes você está com uma dificuldade, não sei se faço ou não faço, você vai ler a Bíblia. Aí, de repente, não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando, mas tem um versículo lá que o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo justamente para isso, ele sabe melhor do que eu, às vezes, do que eu preciso. E você está lendo, o Espírito Santo vem e traz, olha, isso que te preocupa, está a solução aqui. Você nem imaginava, mas eu vim e trouxe uma luz para você. Então, quando você lê a Bíblia, irmão, você está acendendo luz para encontrar o perdido. Perdeu alguma coisa? Acende a luz, não fica nas trevas. E a Bíblia é luz. Quer uma resposta de Deus para uma decisão importante na sua vida? Vai ler a Bíblia. Amém? Fala para o irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Fala, vai ler a Bíblia. Vai acender luz. Não procura no escuro. No escuro você não encontra, pode estar na frente do nariz. A hora que você lê a Bíblia, aquilo o Espírito Santo vai trazendo revelação, vai trazendo luz. De repente você fala, como que eu não tinha visto antes? Não tinha visto, mas agora você está vendo. Eu era cego, agora vejo. Aleluia. Lá o Salmo 119, verso 11 diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não quer pecar? Guarda a palavra de Deus no coração. E lá, irmãos, João capítulo 1, verso de 1 a 5 diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse ele é quem? A palavra. A palavra é quem? Diga, é Jesus. Então, por intermédio de Jesus, lá no princípio, quando Deus disse, haja, tudo que Deus disse, haja, estava Jesus junto. E quando a Bíblia fala, vamos fazer o homem a nossa imagem, estava Jesus junto. Então, no princípio, já estava Jesus na tua história, na minha história. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Mas uma coisa maravilhosa sobre a luz é que você pode estar num quarto escuro que for. A hora que você abateu o dedo no interruptor, a luz acendeu, não fica uma treva ali dentro. Está entendendo? Você pode estar na maior dificuldade. Você pode estar na maior sinuca de bico, não sei o que eu vou fazer.
Senhor, eu não sei, o dinheiro não dá, a saúde está comprometida, o relacionamento conjugal está ameaçado. Senhor, eu não sei. Acende a luz, cidadão. Fala para o irmão, acende a luz, justo. O que você está querendo dizer para ele? Pega essa palavra de Deus, vai para um cantinho, mergulha a tua atenção naquelas palavras, dizendo assim, Senhor, agora eu vou comer, agora eu vou me alimentar, agora eu vou buscar o entendimento que eu preciso. Amém? Glória a Deus. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse é o primeiro ponto. Quer crescer como cedro do Líbano? Ok, vai ler a palavra de Deus. Eu desafio você que não tem ainda um plano de leitura bíblica. Se você tem comido só uma gotinha, que você recebe de um versículo bíblico de alguém, e eu tenho mandado gotinha toda manhã por aí, mas é só uma gotinha. Se você acredita no método de gotejamento para tratar uma planta, tudo bem, né? Mas a planta que é tratada com uma gotinha por dia, ela vai crescer proporcional a uma gotinha por dia. Mas experimenta colocar rios de água viva no pé da planta. Aleluia. Jesus é um rio de água viva, irmão. Vamos ler essa palavra, vamos comer essa palavra, vamos todo dia. Não se contentem em ler só um versículo, não se contentem em assistir só um negocinho ali, né? Hoje está muito fácil mandar um versículo bíblico para as pessoas com uma ilustração. É maravilhoso esse recurso. Mas, irmãos, não é só isso, é gota. Eu estou dizendo para você sentar e comer, feijoada. Os irmãos gostam de feijoada? Que delícia, né? Tem umas irmãs que vêm ajudar a gente na limpeza aqui. De sexta-feira a gente está mandando feijoada para elas. Aleluia. Amém. É um dia maravilhoso, né? O dia de comer feijoada. Você tem comido feijoada espiritual, irmão? Tem um dia, pelo menos, que você senta e fala, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje eu vou ler a palavra. Senta num cantinho. Aproveita o clima de paradeira, de sossego, de descanso, de soneira, né? Vence o sono e vai ler a Bíblia em nome de Jesus. Mas segundo ponto que eu quero dizer para você, são 3, tá? É bem rapidão. Segundo ponto diz que para crescer como o cedro do Líbano e lançar raiz, nós precisamos assimilar os princípios de Deus contidos na palavra. Olha para essa frase. Assimilar os princípios de Deus contidos na palavra. Primeiro ponto eu disse, você tem que ler. Ok, leu. Mas você não está lendo um jornal. Você não está lendo uma revista. Você não está lendo nada de mapa. Você está lendo uma palavra que é viva e eficaz. Ok? Então, irmãos, assimila. O que é assimilar? É pegar aquilo para si. É tentar ficar igual àquilo. É tentar receber aquilo lá e fazer daquilo, tirar o melhor proveito possível. O que é assimilar? É você pôr a comida na boca, mastigar e aproveitar o suco do alimento que vai descer para o teu organismo. Muitas vezes você está chupando uma fruta e o bagaço você joga fora, mas aquilo que você assimilou, aquilo que o teu organismo pegou do suco, dos nutrientes, fortaleceu você. Amém? Então, leia a Bíblia para assimilar o conhecimento da palavra. Lá em João 14, verso 16, diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia, vocês, irmãos, o justo conhece, o justo recebeu o Espírito Santo. O justo que vai crescer como o cedro do Líbano é porque ele tem o alimento do Espírito Santo regando as suas raízes. João 16:13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, é Jesus dizendo, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo é o nosso professor,
e ele nos ensina a respeito das verdades da palavra de Deus. Um professor que tem o interesse de nos ensinar a verdade. 1 Coríntios, Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aleluia. Dá só uma olhadinha para cá, que Deus está mandando dizer para você. Aqui está dizendo que aquele que lê a palavra de Deus, mas não tem discernimento espiritual, olha para aquela palavra e diz, isso aqui é loucura. Aí você está no momento de crise no seu casamento. Ou você está no momento de crise na sua empresa. E aí o que você tem que fazer? Bom, no casamento, alguém chega e fala, olha, se você é homem, tem tanta mulher por aí, né? Você não acha uma coisa melhor, não? Nos negócios, tem tanta coisa para você ganhar dinheiro, você tem que insistir nisso. E aí, o que você faz? Aí você fala, não, mas a Bíblia diz que essa esposa que Deus me deu é até que a morte nos separe. Como? Que loucura! A Bíblia falou. Mas a Bíblia falou, mas ela falou para um povo que já nem existe mais, vai tanto século, isso não vale mais para hoje. Aí, com tristeza, irmãos, a gente fica ouvindo algumas coisas que alguns líderes religiosos aí estão dizendo que vão cancelar a Bíblia. Não sei se você já ouviu isso, mas parece que tem um líder religioso aí, mundial, a Bíblia é um livro muito antigo, muito velho, não serve mais, vamos escrever uma Bíblia nova aí, porque senão nós vamos perder os fiéis. Tá, vai perder o rebanho do quê? Não é de ovelha, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, que é Jesus. As ovelhas conhecem muito bem a palavra do Senhor, que não muda, e nós não podemos cancelar essa palavra, porque ela é verdade, ela nos traz vida. Então, quando você fala para alguém que chama a Bíblia de loucura, você está falando com o ímpio, e o ímpio não vai florescer. Nós já vimos o que vai acontecer com ele. Ele vai até um ponto, mas depois ele cai. Amém? Mas eu estou dizendo com aqueles que Paulo chama de nascidos de novo, aqueles que o Senhor está com você e disse que você vai crescer e florescer em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 18 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Aleluia. Sabe, irmãos, a intimidade com o Espírito Santo é que nos garante a saúde espiritual. Intimidade é que garante a herança espiritual, a saúde espiritual, o acontecimento das coisas espirituais. Nós sabemos que a intimidade, muitas vezes, quando ela começa a ficar pouca, pega um casal que de repente não tem tempo para conversar, não tem tempo para passear, não tem tempo para comemorar, não tem tempo para se relacionar, não tem tempo... O que acontece dali um pouco? Acabou. O que nós somos? Estranho para o outro. Acabou. Não é verdade? Por quê? Intimidade é tudo. Agora, pega um cristão, pega um crente, pega um justo, que a Bíblia chama, que não quer falar com Deus. Ou que fala com Deus, mas o que Deus fala para ele, pouco importa. Acabou de ler que não é para fazer, ele pega e faz. Conhece gente assim? Mas leu a Bíblia. Gente que pega a palavra de Deus e diz para não fazer algumas coisas porque Deus odeia. Ele pega e faz. E aí você fala, mas você não acabou de ver que Deus odeia isso? Mas eu acho que não é bem assim. Para mim tem uma exceção. Ok, desculpa, não sabia que você era tão importante assim. Perdão aí, fui mal. Sujou. O que mais? Mas, irmãos, presta atenção. Quando Deus fala para você fazer, é porque Ele sabe que aquilo é o melhor para você.
Se o ímpio fala para você fazer, ele pode estar com outras intenções. Então, escutar por escutar, escute a palavra de Deus. Assimilar por assimilar, assimile a palavra de Deus. Tá? Aí Deus pega e fala, nunca dê a minha adoração para outro que não seja eu. Aí alguém fala assim, não, mas e ela? Também pode adorar ela? Não pode adorar eles. Os apóstolos tão preciosos de Jesus. Não pode. Deus disse que não. Amém? Estou sendo claro com você? Não pode. Jesus disse que é Ele que pagou o preço, é Ele que merece toda a honra, toda a glória. A mãe dele é maravilhosa, os discípulos dele são maravilhosos, mas cada um tem o seu papel. Mas o único que diz a Bíblia que está no céu, intercedendo por mim e por você, é Jesus Cristo. Fala o nome dele aí com gosto na sua boca, é só Jesus. É só Jesus, irmão. Não é outro, não tem outro no céu lá, falando para você, oh pai, eu estive lá, foi tão difícil, agora estou aqui, eu entendo. Não, não tem outro, irmão. Não tem outra, não tem. É só Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus e ele mesmo falou, eu vou preparar lugar para vocês. Agora eu gosto da segunda parte. E quando eu voltar, eu levo vocês para estar comigo. Aleluia. Os que estão esperando Jesus voltar, aplaude ao Senhor. Aí na sua casa, aplaude ao Senhor. Se você está esperando Jesus voltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos para o ponto 3. O ponto 3 diz, depois que você lê, depois que você assimila, vem a terceira parte, você precisa da aplicação da palavra. A fé sem ação não adianta muita coisa, sabia? É morta. Guardar a palavra no coração é uma atitude, mas usá-la como uma bússola é vida prática. Guardar a palavra é uma atitude, mas usar, você ganha uma bússola e não sabe nem usar, ou nem guarda, não serve para nada, né? Mas aí você ganha, você sabe usar, aprende a usar e você vai usar. O que vai acontecer quando você está usando a bússola? Você está indo na direção certa. O que acontece quando você coloca a Bíblia que você leu, assimilou em prática? Vai crescer como o cedro do Líbano. Eu declaro isso em nome de Jesus. Lá em Efésios capítulo 3, eu quero ler com você, Efésios capítulo 3, versículo 17. Vai projetar aí para você me acompanhar. Efésios 3 diz, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aleluia. Compreender. Mas eu estou para encerrar essa palavra aqui, mas eu quero que você compreenda. A Bíblia diz que nós temos que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da palavra de Deus. Mas o que significa isso? Compreender a extensão. Compreender o propósito. Por que Deus fez questão de deixar a Bíblia registrada por escrito em quase todas as línguas do planeta? Porque você sabe que aquilo que está escrito é compromisso. Aquilo que alguém diz para alguém, pode ser que chegou do outro lado de forma diferente. Se você perguntar, eu nego. Não foi isso que eu quis dizer. Mas aquilo que eu escrevi, se eu negar, você mostra. Irmãos, Deus fez questão de deixar a palavra dele escrita, para que ninguém pudesse ter dúvida do que ele está dizendo. Você consegue entender isso? Por que é importante entender que a palavra de Deus tem essa seriedade toda? Porque quando você vai colocar em prática, você se compromete. Colocar uma coisa em prática, irmãos,
envolve tempo, desprendimento, investimento e uma expectativa. A pior coisa que tem é quando você vai pôr alguma coisa que você leu tão bonito, parece que está tão claro, você vai pôr em prática e não funciona. Vem uma frustração só. Mas a Bíblia não acontece isso. Sabe o que acontece com a Bíblia? Aquela pessoa que está muitas vezes desesperada da vida, ele está disposto a acabar com a vida porque ele não tem mais esperança. O Espírito Santo, através de alguém, se aproxima dele e traz uma palavra. É uma palavra tão simples que aquele que está lendo está só repetindo algo que Deus escreveu. Mas quando aquela pessoa escuta, o Espírito Santo vem e traz uma convicção, um convencimento tão grande, que aquilo muda completamente a intenção da pessoa. Se ele estava pensando em se matar, ele não se mata mais. Porque ele pôs em prática, ele resolveu pôr em prática o que a Bíblia diz. Que quem está em Cristo é nova criatura. E ali ele é convidado a ser uma nova criatura e viver uma nova vida. Aquele que está pensando em dar um fim no seu casamento, dar um fim em qualquer outra coisa aí, de repente a palavra de Deus vem e ele fala assim: vou pagar para ver. O que é isso? Vou colocar em prática. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, os resultados aparecem. Eu quero ler uma frase que você me acompanha aí no telão. Apesar dos fatores adversos, é na profundidade que você encontra a água, não na superfície da indiferença ou da preguiça. Muitas vezes Deus precisa nos levar a algumas profundidades em sofrimento. Muitas vezes Deus precisa nos levar a encontrar algumas rochas no nosso meio, no nosso caminho. Por quê? Deus não está querendo que a gente desista, Ele só está nos fortalecendo. Essa rocha é para você abraçar e ficar mais forte. Esse problema é para você vencer e ter uma história para contar de superação, de que o dia que você decidiu acreditar e testar se a Bíblia era verdade, você chegou a uma conclusão: é verdade mesmo, aconteceu comigo. Irmãos, nós temos que ser um povo cheio de histórias para contar do aconteceu comigo. A Bíblia conta a história de outros maravilhosos, aconteceu com eles, por que não pode acontecer comigo? Queria que você ficasse de pé. Eu quero encerrar esse momento te convidando a tomar algumas posições, algumas decisões. Lá em Mateus 5:6 diz que bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu não sei quantos estão com fome e sede da justiça de Deus na sua vida, mas se você se tiver alguém aqui com fome e sede de Deus, você veio no lugar certo. Alguém que está nos ouvindo pela gravação, se você está com fome e sede de Deus, você está ouvindo no momento certo. Deus quer matar a tua sede, Deus quer matar a tua fome. Jeremias 29, verso 13 diz: vocês me procurarão e me acharão, sabe quando? Quando me procurarem de todo o coração. Baixe sua cabeça. De repente, nesse momento, de tudo que eu falei para você, que Deus tem para você, você é uma árvore maravilhosa. Deus te chama de palmeira, de cedro do Líbano. Deus diz que o Espírito Santo vai pegar a palavra dele e vai alimentar a sua fome, a sua sede. E agora, irmãos, o que você precisa fazer? Fala com Deus: eu quero assimilar essa palavra, eu quero tomar isso para mim, eu quero que isso toque o meu coração. Se nada tocou o teu coração, ou se alguma coisa começou a tocar, vai até o fim, vai até o fim. Nesse momento, sabe, Deus não te pôs a estar aqui adorando, cultuando conosco, ou estar aí assistindo esse momento do nosso culto, simplesmente para passar o tempo, não. Deus pode ter ouvido as tuas orações, Deus sempre ouve as orações, mas esse pode ter sido o momento da resposta dele.
Deus pode estar querendo dar uma resposta para você agora, mas Ele só está esperando o teu sim. Você vai assimilar a minha palavra? Você deixa ela entrar no teu coração? Você resolve testar essa palavra, se ela é verdade mesmo, colocar em prática, começar a ler a Bíblia todo dia, começar a buscar a direção de Deus antes de tomar decisão, começar a buscar a sabedoria dos céus antes de fazer qualquer negócio, começar a buscar mais santidade quando você vê que está cercado de imundície, começar a rejeitar o conselho dos ímpios quando você percebe que eles são loucos. Eles podem estar até crescendo, mas eles vão morrer daqui a pouco. E a promessa é para os justos, e Deus diz que se você aceitou Jesus, você é justo. Mas pode ser que exista algum coração meio duvidoso aqui. Quando eu comecei a mensagem dizendo, a promessa é para o justo, de repente uma voz falou assim, então não é para você. Ok, pode ser que você chegou aqui e realmente não era para você. Mas deixa eu te dizer, ela pode ser. Justo é todo aquele que tomou uma decisão, eu recebo Jesus Cristo. Se tiver alguém aqui nesse momento, nesse ambiente, que não se lembra de um dia ter falado Jesus Cristo, eu não só apenas creio que o Senhor é Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu não apenas tenho certeza que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz, pagou os pecados, eu quero receber esse perdão agora, porque eu me sinto acusado nesse momento. Meu irmão, eu desafio você a confessar os seus pecados ao Senhor em pensamento, palavras mesmo que baixinho. Eu desafio você, se você fizer isso de todo o seu coração, com toda a fome, Deus vai saciar a tua fome. Vai começar a encher o teu coração agora uma santa alegria, um santo gozo, uma santa esperança. Eu quero que você pense agora, o que você está esperando no Senhor e tem tido paciência e parece que vai acabar, mas nesse momento você fala, Senhor, eu vou continuar, me alimenta a minha paciência, eu continuo esperando no Senhor, não vou fazer outra coisa a não ser com a certeza do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei o que você está para decidir, eu não sei o que você está pensando, o que você tem planejado, mas eu sei que a palavra de Deus hoje diz que o projeto de Deus para você é lindo, é maravilhoso, é crescer como palmeira, como cedro do Líbano, é ter raízes firmes para quando o dia mau chegar, você só vai balançar, mas o teu balanço vai ser um vento, uma brisa suave, que não vai prejudicar ninguém, vai até ventilar outros ao teu redor. Aleluia. Eu quero ler o último versículo para você, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Mesmo com o olho fechado, acompanha, porque eu vou ler para você. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Em nome de Jesus eu declaro, Deus destinou você para o sucesso. Deus destinou você para a vitória. Deus destinou você para ter uma grande alegria no seu coração. E pode começar agora. Se você sair daqui com essa decisão, eu vou ler mais a palavra, eu vou assimilar essa palavra como para mim, e eu vou colocar a palavra em prática para ter a minha história para contar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos finalizando esse momento. A gente sempre dá a oportunidade para entregar dízimos e ofertas. Você que está aqui conosco, que trouxe, você tem a sua oportunidade, os irmãos vão estar passando aí. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você vai ver que vai aparecer aí uma conta. Esse número de conta que está aparecendo aí é uma conta, pessoa jurídica da Igreja Vencedores. Se você quiser, se Deus tocar no seu coração,
deposita uma oferta, seu dízimo, alguma coisa que expresse na prática o seu amor por Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar nesse momento agradecendo a Deus e agradecendo às pessoas que nós estamos gravando e vai ser transmitido. Mas logo após a minha oração, eu quero orar com uma igreja que vai ficar um pouquinho mais aqui. Amém, queridos? Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque o Senhor esteve conosco aqui nesses momentos em que estávamos meditando na palavra. E agora, Deus, eu sei que nós precisamos continuar desfrutando dessa presença gostosa, desse amor gostoso do Senhor. Então eu declaro, Pai, que nós não estamos nos separando, não. Nós estamos apenas encerrando esse momento juntos, mas eu sei que com o Senhor nós estaremos dando continuidade. Eu peço que a Tua bênção esteja em cada lar. Eu peço que a Tua bênção esteja agora em cada coração. Eu peço que a Tua bênção esteja até a volta de Jesus, nos protegendo, nos guardando e nos levando com Ele. Eu oro em nome de Jesus. Amém?